aí no título da live, mas eu acabei, né? Glória a Deus. Jorge Maico entrou aí. Jorge Maico, Deus te abençoe, filhão. Jorge Maico veio para a reunião terça-feira, saiu daqui inspirado, chegou em casa e escreveu uma mensagem, uma palavra e me mandou. Palavra, o pastor estava aqui orando e escreveu essa palavra. Deus te abençoe, filho. Deus possa te usar muito, em nome de Jesus. Amém? Então, como eu estava dizendo, essa palavra é enfrentando dias difíceis, né? Temos vivido dias difíceis, irmãos. Temos vivido dias onde a incerteza tem tomado conta de todos, né? Nós não podemos, de forma alguma, algumas pessoas perguntam, pastor, quando retornará o culto? Nós temos que aguardar, continuar orando e confiando em Deus, né? Nós aqui não vamos julgar e nem falar nada quem está fazendo culto, cada um caminha na visão que Deus lhe deu, mas nós preferimos assim, junto com a diretoria da igreja, permanecermos online. Então muitas pessoas me perguntam, pastor, quando vai voltar o culto? Irmão, vamos continuar orando, vamos orar, vamos entregar na mão do Senhor, vamos continuar online, nas células, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar de uma forma poderosa, já está nos abençoando. Aquele irmão que precisa de um conselho, me procure, eu estou aqui na igreja todos os dias 6 horas orando pelos pedidos. Aquele irmão que precisa conversar, vem até mim, a igreja está aberta de segunda a sexta, e domingo nós estamos aqui gravando essa live, né? Mas voltando aqui para o tema da palavra, eu quero dizer que nós estamos vivendo dias de insegurança, dias de incerteza, quando nós não podemos dizer quando isso vai acabar, quando isso vai terminar. O único que pode trazer isso ao nosso coração é o nosso Deus, é o Senhor Jesus, Ele pode trazer. Então nós estamos enfrentando dias difíceis, de dificuldades, e muitas pessoas passam por esses dias difíceis, às vezes sem saber porquê. Muitas pessoas passam por esses dias de dificuldade, se perguntando por que estou vivendo isso. Eu tenho feito as coisas corretas na minha vida, eu tenho caminhado da forma correta, eu tenho seguido a Jesus, eu tenho sido fiel, né? Eu estou no centro da vontade do que Deus quer para mim, e eu estou passando esses dias difíceis, dias de dificuldade. Muitas pessoas não entendem por que estão enfrentando isso, porque as pessoas estão passando por isso, né? Certo dia Jesus chama os seus discípulos, coloca os discípulos no barco, e quando Jesus chama aqueles discípulos no barco, ele entra no barco com os discípulos, eles adentram no mar da Galileia, e no meio do mar, na calada da noite, Jesus está dormindo no barco, e de repente vem uma tempestade tão grande, veio uma tempestade que aquele barco parecia a pique. Eles estavam vivendo ali uma tempestade, eles estavam vivendo um momento difícil, e eles olhavam para Jesus, e Jesus parecia dormir no barco, um silêncio, Jesus não falava nada, o vento batia, o barco parecia que ia a pique, e as pessoas, eles não entendiam porque estavam passando aquela situação, porque na mente dos discípulos eles falaram, não foi Jesus que nos colocou no barco, não foi Jesus que nos mandou entrar aqui, e por que nós estamos enfrentando essa dificuldade, porque nós estamos passando por esse momento difícil? Muitas pessoas podem estar se perguntando agora na sua casa, por que perdeu o seu emprego? Muitas pessoas estão se perguntando agora por que não podem sair de casa. As pessoas que têm uma certa idade podem estar pensando, eu não posso sair de casa, porque eu posso pegar esse vírus para nós que temos mais idade pode ser letal. Então muitas pessoas podem falar, por que estamos enfrentando essa dificuldade, e não entender, assim como os discípulos não entenderam naquele dia, que o próprio Jesus colocou eles no barco, levou e atravessar o mar da Galileia, e no meio da noite, na calada da noite, veio uma tempestade que batia nas ondas, e aí eles se perguntavam, mas não foi Jesus que me colocou aqui? Não foi Jesus que mandou a gente entrar? E ele está ali dormindo, ele não faz nada. Nós estamos enfrentando um momento desse difícil, uma dificuldade dessa, uma tempestade, um reboliço total, e Jesus parece não estar nem aí. Talvez esse seja o teu sentimento, talvez esse seja o seu pensamento, que nós estamos passando por uma dificuldade, um tempo de tempestade, e parece que Jesus não está nem aí. Porque quando nós estamos vivendo dias difíceis, enfrentando os dias difíceis, nós achamos que Deus demora, nós achamos que Jesus demora. Os discípulos naquele momento estavam passando por isso, pensando nisso. Nós estamos aqui quase morrendo, e eles falam, Senhor, não se importa que nós vamos perecer? Essa foi a palavra deles.
Talvez a tua oração é: Senhor, será que o Senhor não está vendo que o coronavírus já tirou a vida de 10.000 pessoas? Querido, Deus está vendo. Jesus continua vendo. Parecia que ele estava indiferente àquela situação. Mas hoje, conversando com uma pessoa, eu levei uma palavra para ela e eu falei o seguinte para ela. Eu falei para ela: toda dificuldade que nós enfrentamos na vida é pedagógica. Toda dificuldade que nós enfrentamos na vida nos traz ensino. Toda dificuldade que nós enfrentamos vai nos ensinar, vai nos lapidar, para que nós possamos sair daquele momento com um aprendizado. Aquele momento que os discípulos estavam vivendo naquele barco serviu de aprendizado para ele. Jesus estava ensinando algo a eles. Jesus estava mostrando algo a eles. Jesus estava falando com eles. E eles pensaram no coração deles: parece que Jesus está indiferente, porque a palavra deles para Jesus foi: não se importa que nós vamos perecer, Jesus. Porque quando você está passando uma crise, querido, parece que Jesus está demorando, não é isso? Um dia, pessoas muito próximas de Jesus, elas mandaram chamar Jesus porque o seu irmão estava enfermo. E a Bíblia diz que a notícia chegou até Jesus, mas Jesus não foi imediatamente. E tudo que eles pensavam: Jesus está demorando. Passou um dia, Jesus não foi. Passou 2 dias, Jesus não foi. Passou o 3º dia, Jesus não foi. E quando é no 4º dia, Jesus vai. Quando Jesus chega na aldeia de Lázaro, Lázaro já estava morto. E elas falaram: agora não tem mais. Agora ele já morreu. Se você estivesse aqui antes, Jesus, ele poderia ter vivido. Talvez esse seja o teu sentimento, falando: Deus, está demorando, já vão 2 meses e esse tempo difícil não passa, eu não tenho esperança de um emprego novo, eu estou trancado dentro da minha casa e a tristeza já tomou conta do meu coração, eu já estou desanimado, eu já perdi meu emprego e parece que as coisas estão cada dia mais indo de mal a pior. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite: tudo aquilo que mesmo no tempo de dificuldade que pareça que está morto, quando Jesus se manifesta, aquilo que está morto volta a viver. Eu não sei o que morreu na sua vida, eu não sei o que está morrendo em você. Talvez seja o seu ânimo de caminhar, talvez as suas forças se esvaiu. Mas Jesus está dizendo para você: eu só pareço demorar, mas eu não demoro. Jesus chegou lá naquela aldeia de Marta e Lázaro, e a palavra que ele deu para aquela mulher foi: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai voltar a viver. Porque quando os dias estão difíceis, as coisas estão se apertando, nós olhamos e falamos: Deus, parece que você não está se importando. Parece que você me esqueceu. Parece que você não ouve a minha oração. Foi o que os discípulos falaram. Foi o que Marta e Maria pensaram. Talvez seja o que você está pensando. Você está com uma vontade tão grande de voltar à sua vida normal, né? Voltar a frequentar a igreja. Eu sou crente, eu vou começar pela igreja. Voltar a frequentar a igreja, voltar a ir para o shopping, voltar a ir para a praia, talvez voltar a trabalhar normalmente, porque talvez o seu trabalho, a sua empresa fez um rodízio, ou talvez nesse rodízio você perdeu a sua vaga, e você possa estar pensando: Senhor, está demorando tanto, está demorando muito, eu não sei o que fazer. E aí eu quero dizer para você como enfrentar dias difíceis, como enfrentar dias de dificuldade, como enfrentar tempos como esse que nós estamos passando. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração nessa noite. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 20. Livro de Jó, capítulo 1, verso 20.
Jó 1:20, e diz assim: então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Só até aqui, mas eu vou te colocar dentro do contexto da palavra que eu quero trazer para você nessa noite, enfrentando os dias difíceis. Como enfrentar os dias difíceis? Como enfrentar momentos onde tudo vai mal? Como enfrentar dias onde as coisas parecem não ir muito bem? Como enfrentar dias difíceis, querido? Oh, Espírito Santo de Deus, você já passou por dias difíceis? Pastor, eu estou passando, pastor. Eu estou passando nessa pandemia dias difíceis. Eu estou passando nessa pandemia dias que a minha alma está gritando. Eu não tenho ânimo mais de sair de casa. Eu estou triste. Eu estou meio depressivo. Eu quero falar para você hoje como enfrentar dias difíceis. A Bíblia conta a história de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, sincero, reto, que se desviava do mal. Mas chegou um belo dia que os filhos de Deus foram se apresentar a Deus, e junto com os filhos de Deus também se apresentou Satanás diante de Deus. E Jó era um cara tão fantástico, Jó era um cara tão espetacular, querido. Jó era um cara tão crente, que tinha uma fé tão linda, que quando a gente lê esse texto, o capítulo todo, a gente parece que vê Deus, sabe, sentindo tanto prazer de falar de Jó. Ele fala assim: Satanás, de onde tu vem? Satanás vem: eu tô vindo aí de dar uma voltinha na terra, eu tava dando a volta na terra aí, vendo como é que estavam as coisas. E aí Deus fala: eu vi que tu notaste meu servo Jó, homem íntegro. Deus falando, querido, de Jó, homem íntegro, sincero, reto, que se desvia do mal. Deus tinha prazer de falar de Jó para Satanás. Aí sabe o que o diabo faz? O diabo é tão diabo, irmão. Eu quero falar para você, o diabo é tão diabo. Ele é diabo mesmo. E ele olha assim: claro, Deus, claro, Senhor. Você não acha que Jó, no versículo 9, você não acha que Jó, ele está te buscando, não é por interesse, não é por aquilo que você tem dado a ele? Você tem abençoado os trabalhos da mão de Jó. Jó tem tudo. Olha como o diabo é tão diabo, querido. Até ele sabe que pessoas buscam a Deus por interesse, mas esse não era o caso de Jó. E ele traz uma calúnia diante de Deus a Jó, acusando Jó, falando: será que Jó não está te adorando pelo que você tem dado a ele? Será? Ele é muito diabo, né, querido? Ele é acusador. Ele nos acusa. Talvez você esteja sofrendo com uma calúnia que o diabo, que veio diretamente do inferno contra a sua vida. Você sabia que existe calúnia? E quem faz isso é filho do diabo, porque o pai da mentira é o diabo. Ele foi diante de Deus trazer uma inverdade sobre Jó. Será que Jó não está te buscando pelo que você tem dado a ele? Aí Deus falou: tá bom, Satanás, tá bom, diabo, vai lá e toca tudo em Jó, só poupa a vida dele. E a Bíblia diz que Jó começou a enfrentar dias terríveis, querido. A Bíblia diz que Jó começou a enfrentar dias terríveis, dias de tormenta. Toda hora chegava um e falava: Jó, nós estávamos apacentando as ovelhas, vieram um povo, matou todos os empregados a fio da espada e levou todas as ovelhas. Só eu escapei para contar. Quando esse ainda estava falando, chegou outro e falou: Jó, eu estava apacentando os jumentos e de repente vieram os caldeus, os sabeus, né? E mataram todos os empregados, levaram as jumentas e só sobrou eu. E aí consecutivamente vinha, cada um trazendo uma notícia pior do que a outra, cada um trazendo uma notícia pior do que a outra, e cada um trazendo uma notícia pior do que a outra. E aí Jó, ele foi vendo aquilo ali, recebendo, enfrentando aqueles dias de dificuldade, de tormento, de má notícia. E aí a Bíblia diz, querido, que Jó perdeu os seus 7 filhos, Jó perdeu as suas 3 filhas, Jó perdeu as suas ovelhas, Jó perdeu as suas jumentas, Jó perdeu, querido,
os seus camelos. Jó perdeu tudo o que ele possuía, só ficou com a vida. E aí o versículo que nós acabamos de ler, a Bíblia diz que Jó, num momento de luto, ele rasgou as suas vestes, se jogou no chão e adorou o Senhor, adorou a Deus, adorou, querido. Pastor, o que eu tenho que fazer em dias difíceis? Como eu faço para enfrentar dias difíceis? Adore a Deus, querido, adore a Ele. A Bíblia diz, querido, que em nenhum momento Jó pecou contra Deus. Jó perdeu tudo, Jó estava enfrentando dias terríveis, Jó estava passando por momentos tão grandes de dificuldade na sua vida, que ele perdeu tudo. E a Bíblia diz que ele adorou. O texto que acabamos de ler diz que Jó, ele rasgou as suas vestes em forma de luto, se prostrou diante de Deus e adorou. E aí eu digo para você nessa noite que está me assistindo, o que você tem feito nesses dias de dificuldade, como você tem enfrentado os dias de dificuldade, como você tem enfrentado esses dias em qual as coisas só chegam notícia ruim. Você liga na TV e as notícias que chegam é que morreu 100, morreu 200, morreu 300. A notícia diz que o empresário tal está despedindo tantas pessoas. O que você tem feito? Jó, ele rasgou suas vestes em forma de luto e adorou a Deus. Então eu quero dizer para você nessa noite, eu quero deixar essa palavra para o teu coração. No momento de dificuldade, querido, não se desespere. No momento de dificuldade, não deixe a tristeza, a depressão tomar o teu coração. Adore a Deus, se rasgue em adoração na presença dEle, porque só Ele pode fazer e trazer tudo ao normal na sua e na minha vida, porque Ele continua no controle, Ele está no controle de toda e qualquer situação, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus. Então o que eu tenho que fazer, pastor, para enfrentar dias difíceis? Adore a Deus, adore a Ele, querido. Será que eu posso ouvir um amém por isso? Adore a Ele, adore no momento da dificuldade. Pastor, mas quem está doente é o meu filho. Pastor, quem está doente, pastor, é minha mãe. Pastor, eu perdi infelizmente um parente. Adore a Deus, querido. Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo. E repare uma coisa nesse texto, querido, por favor, preste atenção no que eu vou te falar agora. Jó estava no centro da vontade de Deus. Jó era íntegro, sincero, reto, que se desviava do mal. Lembra dos discípulos? Jesus colocou ele no barco. Eles entraram no barco com Jesus, foram por mar, a tempestade veio. Jó, todo dia ele oferecia sacrifício, talvez alguém pudesse ter pecado. Jó estava no centro da vontade de Deus. Talvez essa seja a sua situação. Pastor, eu tenho sido fiel a Jesus, eu tenho buscado na igreja, eu tenho sido dizimista, eu tenho sido ofertante, eu tenho feito, eu tenho acontecido, e as coisas parecem que não andam. Eu quero dizer para você nessa noite, toda dificuldade que você enfrenta é pedagógica, toda luta que você passa, ela quer te ensinar algo. Então Deus está nesse momento, querido, te lapidando. Nesse momento de pandemia, aprenda com tudo isso que a humanidade está vivendo, aprenda com tudo isso que nós estamos enfrentando. Saia dessa pandemia, saia desse tempo de dificuldade, enfrente esse dia e aprenda com aquilo que Deus quer falar, porque como eu disse na pregação passada, o megafone de Deus está ligado, Deus está falando, Deus está nos ensinando. Jó não tinha feito nada de errado, os discípulos estavam no barco porque Jesus mandou, veio a tempestade. Jó estava no centro da vontade de Deus, sendo um homem íntegro, sincero, reto, se desviava do mal. Na terra não havia homem como Jó, e Deus permitiu que Jó passasse tudo aquilo que eu e você e a humanidade está enfrentando é permissão de Deus. Deus permitiu, querido. Pastor, e por que Ele permitiu? 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. O que diz lá, pastor? Não veio tentação sobre você
que você não possa suportar. Se Deus permitiu que nós passássemos esse tempo de pandemia, foi porque Ele sabia que nós íamos suportar. Ele sabe que você é forte o suficiente para passar e para vencer. Aqueles, querido, que não ia conseguir passar esse tempo de confinamento, esse tempo de isolamento, esse tempo de dificuldade, ele, por amar muito, de alguma forma já foi recolhido da terra e não enfrentou, porque Deus tem propósito para todas as coisas, para tudo. Para tudo. O que você está enfrentando hoje, a dificuldade que estamos enfrentando, é porque Deus sabe que você é forte, que você aguenta. O diabo está o tempo todo acusando. Está vendo lá, pastor? Está vendo lá, Deus? Fulano serve só por causa disso, como ele fez com Jó. Ele é diabo, querido. Ele acusa, ele mente, ele é descarado. Jó era um homem que tinha um caráter ilibado, não tinha nada contra Jó, o próprio Deus disse, mas ele foi acusar Jó. E o que eu tenho que fazer no tempo de dificuldade, pastor? Faça como Jó, adore a Deus, adore ao Senhor, adore a Ele. Quanto tempo você não entra na presença de Deus em adoração? Quanto tempo você não entra na presença de Deus em oração? Quando você não coloca um louvor e se rasga na presença dele e fala assim: eu estou aqui para te adorar, estou aqui para te servir, estou aqui para te buscar. Quanto tempo, querido? Pastor, eu desanimei. Então eu quero dizer para você nessa noite, tudo que você está enfrentando, tudo que você está passando na sua vida é permissão de Deus, e Deus só permitiu que você passasse porque não veio tentação sobre-humana, porque Ele sabia que você pode suportar o que você está enfrentando. Um dia Jesus sai do batismo e o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para passar um momento de tentação e provação, e Deus sabia, Jesus também sabia que ele ia vencer aquela tentação, porque ele era capaz de vencer. Você é capaz de vencer. Não veio tentação sobre você que você não possa suportar. Jó rasgou as suas vestes. Jó rasgou suas vestes. Jó adorou. Jó adorou a Deus no meio da dificuldade. E o que eu e você temos feito no tempo de pandemia? Muitos têm enfraquecido na fé. Muitos estão desanimados. Pastor, mas é porque a igreja não está funcionando. Ei, a igreja é você. A igreja sou eu. A igreja somos nós. É nós que temos que ter a nossa vida, a nossa vida precisa ser uma vida de adoração a Deus. A nossa vida precisa ser, querido, um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Jó adorou no meio da dificuldade. Jó adorou no meio da dificuldade. Quer que eu te dou outro exemplo de uma mulher que enfrentou dias difíceis e adorou a Deus e buscou a Deus para adorá-lo? A Bíblia conta no Evangelho de João, capítulo 4, que era preciso Jesus passar por Samaria. E por que era preciso Jesus passar por Samaria, pastor? Porque existia uma mulher em Samaria que tinha um desejo de adorá-lo. E sabe como era a vida daquela mulher? Aquela mulher tinha uma vida conjugal conturbada. Ela já tinha enfrentado sérios problemas no casamento, porque ela já tinha 5 casamentos e o que ela estava agora não era marido dela. Mas ela, olhando para aquilo tudo, ela falou: eu preciso adorar. E Jesus, querido, em Jerusalém ele falou: é preciso passar por Samaria, a Bíblia diz. E num poço de Jacó, Jesus se encontra com aquela mulher, e ela faz uma pergunta: onde é que se adora, Senhor? É aqui no Monte Gerizim ou é lá em Jerusalém? Jesus falou: mulher, a hora vem, a hora é agora, em que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Eu estava vendo um artigo hoje, foi hoje ou foi ontem, que nesse artigo diz que a violência doméstica contra a mulher aumentou 50% nessa pandemia. A violência doméstica em confinamento aumentou 50%.
Eu não sei o que você tem enfrentado, querido. Cada um que está me assistindo agora tem a sua própria história. Deus não me chamou para ser juiz e julgar ninguém, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. Jesus passou em Samaria porque alguém queria adorá-lo. Aquela mulher estava passando sérias dificuldades, dias difíceis no seu relacionamento conjugal. Eu não sei como está o seu relacionamento nesse momento com o seu marido, com a sua esposa, mas eu quero dizer para você que a sua casa possa virar um altar de adoração. Você possa adorar nesse momento, porque como foi necessário Jesus passar por Samaria, Jesus vai passar dentro da sua casa, e tudo aquilo que você está enfrentando vai cessar, porque quando ele passou naquele poço, quando ele foi até Samaria, aquela mulher foi restaurada, e ela virou uma grande missionária. Ela trouxe toda a cidade para ter com Jesus, e Jesus usou ela de uma forma sobrenatural, porque no momento de dificuldade que ela estava enfrentando no casamento, ela falou: eu preciso adorar, mas eu tenho uma dificuldade, eu não sei se adora aqui ou se adora em Jerusalém, eu quero adorar. E Jesus falou: adore em espírito e em verdade, não importa se vai ser em Jerusalém, não importa se vai ser no Monte Gerizim, não importa se vai ser aqui na igreja, não importa se vai ser na tua casa, é tempo de adorar. Em dias de dificuldade, adore a Deus. Jó rasgou suas vestes e adorou a Deus. A mulher samaritana falou: eu preciso adorar, eu quero saber aonde se deve adorar. Eu quero dizer para você, o momento de adorar na sua vida chegou. Enfrentando os dias de dificuldade, adore, 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 querido, adore, adore o Senhor. Jó perdeu tudo. A mulher samaritana vivia sérias dificuldades no seu casamento, e ela adorou. Ela falou: eu preciso adorar, Senhor, eu preciso adorar, eu preciso te buscar. Como eu vou enfrentar esses dias difíceis, pastor? Adorando, adorando. Eu não sei se você perdeu alguém na sua casa, eu não sei se você perdeu o seu emprego, eu não sei se você perdeu foi a esperança, mas Jó perdeu filho, Jó perdeu filha, Jó perdeu camelo, Jó perdeu ovelha, Jó perdeu jumento, Jó perdeu tudo. Jó era rico, ficou pobre da noite para o dia, simplesmente por quê? Porque era um homem reto, sincero, se desviava do mal. Mas o que ele fez no meio daquela dificuldade toda, pastor? Ele rasgou o seu manto e adorou. Ele rasgou suas vestes e adorou. Toda dificuldade é pedagógica. Toda dificuldade que eu e você passa, ela veio para nos ensinar algo. No capítulo 42, Jó pôde entender. Um dia Jesus estava prestes a ser crucificado. Ele termina de cear com os seus discípulos, e ele tira a roupa dele, enrola numa toalha e começa a lavar os pés do discípulo. E ele chega para lavar os pés de Simão Pedro, e Pedro falou: longe de mim, não lava o meu pé não. E Jesus falou: se eu não lavar o teu pé, eu não tenho parte contigo. O que eu faço agora você não entende, Pedro, mas um dia você vai entender. O que você está passando hoje, o que a humanidade está passando hoje, talvez você não possa entender, e pareça que Deus está demorando, como os discípulos acharam. Ele está demorando muito, ele está dormindo, nós estamos perecendo. Como Marta e Maria pensou, já faz 4 dias, ele ainda não chegou, ele está demorando muito. Já faz 2 meses de pandemia, de confinamento, pastor, e nada acontece. No momento certo, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, na sua casa, e você receberá tudo em dobro daquilo que talvez você possa ter perdido. Mas o tempo não é de murmurar, o tempo não é de ficar depressivo, o tempo não é de retroceder, o tempo não é de desanimar, o tempo é de adorar. Então adore. A mulher samaritana queria adorar, adorou. Então eu e você, nesse tempo de dificuldade, em dias difíceis, adore a Deus. Adore a Deus, querido. Adore a Ele. Se rasgue em adoração. Abra teu coração. Será que eu posso ouvir um amém por isso? Dê um amém, glória a Deus, aleluia. É tempo de adorar. É tempo de adorar. É tempo de buscar a face do Senhor mais do que nunca. É tempo, querido.
Chegou o tempo de nós adorarmos em meio à dificuldade. No capítulo 42, Jó declara algo incrível. A presença de Deus se manifesta para ele no meio de um rodamuinho. E Jó começa a perguntar e Deus começa a responder. E Jó declara algo fantástico. Jó fala para Deus o seguinte: Senhor, agora eu sei que eu te conhecia só de ouvir falar, mas depois de tudo isso que eu passei, os meus olhos te veem. Nada que Deus faz é por acaso. Deus estava falando dentro de um rodamuinho com Jó. Sabe o que Deus estava falando? Mesmo que você esteja no olho do furacão, eu estarei contigo. E Jó entendeu. Toda dificuldade é pedagógica, toda dificuldade quer te ensinar. Jó entendeu, porque Jó conhecia Deus só de ouvir falar, mas depois de tudo aquilo que ele passou, de toda a dor, de todo o luto, de todo o sofrimento, ele conheceu a Deus a fundo, ele pôde ver Deus com seus próprios olhos. Talvez nós estamos vivendo uma religiosidade, mas nesse tempo você nunca orou como você tinha orado. Então é tempo, além de você orar, você adorar, é tempo de você se colocar nos pés do Senhor e buscar a presença dele. Busca Ele. Quer que eu te dou outro exemplo na Bíblia de homem que enfrentou dias difíceis e adorou? Para nós terminarmos, para caminharmos para o final, eu vou te dar mais um exemplo de um homem que enfrentou dias difíceis e adorou. Eu vou te dar mais um exemplo. A Bíblia conta que, livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo e Silas vinham pregando por várias cidades, e de repente eles passaram em uma cidade, e quando eles passaram naquela cidade, eles viam uma escrava gritando atrás dele: esses homens são o grande poder de Deus, esses homens são o grande poder de Deus, esses homens são o grande poder de Deus. E se repetia por alguns dias. A Bíblia diz que de repente Paulo se irritou e falou: sai dela agora, espírito imundo. E o espírito saiu. Só que os homens que ganhavam dinheiro com aquela mulher, porque aquela mulher era colocada em praça pública, e o espírito maligno adivinhava o que acontecia na vida das pessoas, e as pessoas pagavam, e ela era uma escrava, e os donos dela ganhavam dinheiro com ela. Eles ficaram irritadíssimos e falaram: perdemos o nosso lucro, e agora? Esse Paulo e Silas aí vão ter que pagar. Juntaram Paulo e Silas, arrumaram um tumulto, chamaram as autoridades, prenderam Paulo e Silas. A Bíblia diz que as autoridades pegaram Paulo e Silas, bateram nele, açoitaram eles, mandaram prender eles. O que você faria? Sendo preso injustamente? Apanhando injustamente? O que você faria? O que você faria no lugar de Jó? O que você faria no lugar da mulher samaritana, enfrentando lutas conjugais, crises, sendo julgada, apontada? Porque uma mulher hoje vai para o segundo casamento, a sociedade já critica, porque a sociedade critica tudo e todos. Imagina naquela época, uma mulher já teve 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela, mas existia uma vontade de adorar no coração dela, e ela foi até aquele poço, e Jesus soube daquela vontade, porque Ele sabe de todas as coisas. Ele foi até o encontro dela. Paulo e Silas, presos, machucados, acorrentados. A Bíblia diz que quando deu meia-noite, eles começaram a adorar a Deus. Eles começaram a cantar louvores a Deus. Eles começaram a chamar a presença de Deus. Eles começaram a se rasgar em adoração. Eles começaram a buscar a face do Eterno. Eles começaram a adorar a Deus. A Bíblia diz, querido, que as correntes se quebraram, os alicerces da prisão se romperam, veio um terremoto tão grande sobre aquele lugar que as portas da cadeia se abriram.
e aqueles homens puderam ser libertos. Eu quero dizer para você nessa noite que o dia de dificuldade, quando vier para você, nesse momento de dificuldade que você está vivendo, adore a Deus, que as correntes vão se quebrar, as cadeias vão cair, e você, querido, vai passar por esses dias glorificando e adorando a Deus. Então o que eu tenho que fazer, pastor, para enfrentar dias de dificuldades? Adore a Deus, adore a Ele. Jó adorou, a mulher samaritana adorou, Paulo e Silas adorou, e eu e você não vamos deixar de adorar. Nós não vamos reclamar, nós não vamos desanimar, nós não vamos retroceder com lutas no casamento, com dificuldade financeira, em confinamento. Esse coronavírus não é maior do que o meu e o seu Deus. Então o que eu faço em dias de dificuldade, pastor, o que eu faço em dias difíceis? Adore a Ele, se rasgue em adoração. Amém? Amém, querido? Se rasgue em adoração. É tempo de adorar.